Vamos começar a falar rapidamente sobre o tema de hoje. Relacionamento entre colegas veterinários é um assunto que deixa muitos de nós desconfortáveis. Muitos de nós ficamos meio intrigados. Depois que eu postei nos stories que eu ia falar sobre isso hoje, muitos colegas infelizmente vieram falar comigo que se sentem desconfortáveis, que ficam desanimados com a nossa classe, pelo tanto de fofoca, de falta de ética que existe entre alguns colegas. Eu também já passei por isso. Isso é normal. Se você também já passou, deixa aí nos comentários para eu saber. E esse é um assunto muito recorrente. A gente tem um problema com isso de fato dentro da nossa classe. Por isso que esse tema foi um tema que algumas pessoas me pediram para abordar. Relacionamento entre colegas da nossa classe veterinária. Muitas pessoas me pediram para abordar esse tema. Aliás, se você tiver dicas e quiser que a gente converse sobre algum assunto específico, pode me mandar no direct ou pelo WhatsApp ou por qualquer via pela internet. Qualquer forma de contato é válida. Você pode me pedir, eu queria que você falasse disso ou daquilo, que a gente coloca dentro de alguma live. Beleza? Então vamos começar falando sobre relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento entre colegas, relacionamento nada mais é do que uma convivência pacífica entre as pessoas. Aliás, fui procurar no dicionário relacionamento, o que é? A capacidade de conviver bem com seus semelhantes. Vou repetir. Relacionamento é a capacidade de conviver bem com seus semelhantes. Se a gente fala de relacionamento dentro da nossa classe de veterinária, relacionamento é a capacidade de conviver bem entre nós, colegas profissionais. Seria mais ou menos isso. E daí eu volto a abordar um assunto que eu falei no último vídeo, quando a gente estava falando de relacionamento com clientes, com solução de conflitos com tutores, que eu mencionei que alguns de nós, veterinários, adora colocar nas redes sociais: eu amo os animais, mas não suporto o ser humano. Eu até ainda pedi para você, se você postou, curtiu ou compartilhou, vai lá quietinho, silenciosamente, descurte, descompartilha e exclui esse comentário, porque isso é uma assinatura de um analfabetismo emocional. É você dizer que não consegue conviver com seus semelhantes. Você só convive com seres que concordam com você, seja cachorro, gato ou qualquer outro tipo de animal. Então, quer dizer, eu não consigo conviver com aquele que é semelhante a mim. Isso é uma assinatura de analfabetismo emocional. As pessoas leem, as pessoas veem, rede social é para isso. Seus clientes devem ver que você posta esse tipo de coisa. Então, se você faz isso, comece a repensar. Porque eu mencionei também no último vídeo, a gente é influenciado pelos nossos últimos pensamentos. Então, se você fica pensando e alimentando esse tipo de pensamento, você acaba se contaminando com relação aos seus colegas de profissão. Foi o que eu respondi para várias pessoas que vieram falar comigo no Instagram hoje pelo direct. Esse assunto realmente é muito complicado, tem um monte de profissional antiético que fala mal, que gosta de meter o pau um no outro, enfim. Daí eu disse, a gente tem que se levantar para mudar isso. Não adianta só ficar reclamando e ficar achando que todos os colegas são dessa forma, porque não são. Então vamos repensar aquilo que a gente acredita da relação entre nós veterinários, entre nós que somos colegas. Por quê? Porque essencialmente o ser humano é um ser social. O ser humano é um ser que foi criado para conviver em sociedade. Ninguém vive sozinho, isolado, até porque a gente depende das coisas uns dos outros. Então, para que a gente possa se relacionar, a gente tem que partir dessas premissas básicas. E sempre no início das minhas conversas eu gosto de colocar um racional teórico para justificar as dicas que eu dou no final. Então fica comigo, porque a gente vai começar falando de antropologia. Como é que a gente sabe que o ser humano é um animal social? Vocês sabem, há 70 mil anos, nas savanas africanas, quando tudo começou, quando a gente começou a conviver, a gente não era a espécie mais numerosa, a gente não era a espécie mais forte, a gente não era a espécie mais rápida, enfim, tinha tudo pra gente dar errado. Qual foi a estratégia que os nossos ancestrais elaboraram para que a gente conseguisse evoluir e chegar até aqui hoje? Vou dizer para vocês, a coletividade. Os estudos falam, os antropologistas mais famosos do mundo são unânimes em dizer uma coisa: nem se alguém com o QI do Einstein tivesse presente naquele momento, teria ajudado em alguma coisa, porque a estratégia era uma estratégia de coletividade. Sabe o que é uma estratégia de coletividade?
era um falando pro outro assim, cara, hoje eu não consegui caçar porque a minha patroa estava aqui doente, será que você pode partilhar comigo um pedacinho desse cordeiro que você conseguiu para eu dar para os meus bacurizinhos aqui? Amanhã, se você tiver alguma outra dificuldade, eu também te ajudo. E aí no outro dia, olha, cara, hoje sou eu que estou em apuro aqui porque eu fui caçar e não encontrei nada. Puxa, você toma conta da minha prole hoje porque eu preciso caçar para eles e as coisas não estão dando muito certo. E assim a gente começou a criar a estratégia de coletividade. Mais ou menos é aquele raciocínio assim, transpondo isso para hoje em dia. Cara, olha só, eu tenho 3 vacinas dentro da minha geladeira e apareceu para mim uma ninhada de 12 filhotes para vacinar. Será que você não me arruma meio às pressas assim algumas vacinas para eu poder não perder esse cliente agora, essa ninhada que eu preciso vacinar? Amanhã eu te arrumo uma dose daquele antibiótico mais caro que você pode precisar e etc. Claro, eu te arrumo. E aí essa estratégia de coletividade vai criando um gatilho mental chamado reciprocidade. Quando eu me coloco para ajudar outra pessoa, presta atenção nisso, porque isso faz parte do processo de persuasão. Aliás, eu acabei de lançar um e-book saindo do forno falando especificamente sobre persuasão de clientes. Se você quiser, é só me mandar um direct aqui que eu te mando o link para você fazer o download gratuito e ler sobre isso. Eu falo do gatilho da reciprocidade. Quando eu me proponho a ajudar alguém, essa pessoa, ela fica me devendo, entre aspas, um favor moral de uma ajuda também relacionado a mim, para poder pagar isso. O ser humano trabalha dessa forma, a gente funciona dessa forma. É por isso que a gente tem que repensar essa relação que a gente tem entre os nossos colegas. Por quê? Porque isso é muito importante. Aliás, tem um antropólogo muito famoso, ele é britânico, chamado Robin Dunbar, e ele propôs algumas coisas a partir de alguns estudos que ele fez na década de 1990, se eu não me engano, onde ele conseguiu encontrar uma relação direta entre o tamanho do crânio de alguns primatas com o número do bando que esses primatas conviviam. Então, primatas que tinham um crânio menor conviviam num bando menor, mais ou menos de 6, 7, 8. À medida que o crânio era maior, o bando também era maior. E a relação, a explicação lógica que ele arrumou para isso foi que quanto maior o crânio, maior a quantidade de informações que ele consegue armazenar. Quanto menor o crânio, menor a quantidade de informações que ele consegue armazenar. Como a gente vem convivendo em bando de forma coletiva, para que eu conviva bem com outros do meu bando, e você pode transpor isso sim para o bando de veterinários, eu preciso armazenar nome de cada indivíduo, nome de cada macaco, temperamento de cada macaco. Eu preciso entender se tem um macaco que é mais agressivo para eu tomar um pouco mais de cuidado com ele, um macaco que é um pouco mais melindroso, que eu não posso fazer alguma brincadeira com ele, um macaco que é muito social e que está sempre brincando, sempre alegre. Aí eu vou armazenando esse tipo de informação a respeito daqueles componentes do bando para a gente conviver um pouco melhor. Isso foi sensacional porque quebrou diversos paradigmas que a gente tinha também na nossa espécie humana. Então ele estava estudando especificamente um grupo de macacos que convivia entre si com um bando de mais ou menos 6 ou 7, porque eles tinham um crânio mais ou menos pequeno. Daí, óbvio, você vai chegar na espécie humana, tá? E a gente, o ser humano, o tamanho do nosso crânio que é maior, a gente consegue conviver e armazenar informações de quantas pessoas? Mais ou menos 150 pessoas. Todo esse fundamento teórico que eu estou te dando é importante para a gente construir esse raciocínio para chegar no final das contas na relação que a gente precisa ter entre nós veterinários. Então, se a gente consegue conviver com mais ou menos 150 outras pessoas, curiosamente e não por coincidência, já desde os primórdios, as primeiras aldeias continham quantas pessoas? 150. Os bandos de guerra que se enfrentavam, os soldados eram um grupo de quantos contra grupos de quantos? 150. Por quê? Por conta do tamanho do cérebro. Presta atenção na importância do aspecto antropológico para a gente entender como a gente funciona. E aí, voltando para os macacos, a questão era a seguinte, não é só armazenar a quantidade de informação um do outro.
nome, temperamento, como é que ele é, como é que deixa de ser, do que ele gosta, do que ele não gosta. Porque se você já viu, e eu tenho certeza que sim, National Geographic ou esse tipo de programa que mostra grupo de macacos, de primata, você sabe que eles gostam de ficar tirando galho de árvore um do outro. Para que serve isso? Por que eles ficam se cutucando assim, se afagando? Justamente para demonstrar carinho, demonstrar afago um pelo outro. Por quê? Porque a gente necessita desse tipo de aceitação dentro do nosso bando. Isso também você pode transpor para o ser humano, pode transpor também para dentro da nossa classe veterinária. Pois bem, voltando para a espécie humana, mas se a gente convive com 150, 149 outras pessoas, 150 comigo, então eu teria que sair afagando outras 149 pessoas por dia. Não dá, a gente gastaria por volta de 45% do nosso tempo. E aí é que tá. Como é que a gente conseguiu elaborar, o que a gente elaborou para conseguir consertar essa questão? A linguagem falada. E aí foi uma quebra de paradigma muito grande nesse estudo, porque até então acreditava-se que a linguagem falada servia para avisar o outro, ó, cuidado porque ali tem perigo, ou então ali tem comida, ali tem caça, ali não tem, não adianta você ir para lá e etc. Mas não, esse cara quebrou esse paradigma e mostrou que a linguagem falada, presta atenção nisso, sabe por que você fala trocando em miúdos? Você fala para agradar outras pessoas. Essa história do macaco ficar tirando o galho um do outro para poder ter esse contato físico e demonstrar afeição, demonstrar carinho, demonstrar afeto, a gente, ser humano, faz pela fala. Nossa, como você está bonito hoje, nossa, como você está bem, nossa, como você é inteligente, nossa, você fechou aquele diagnóstico super legal, hein? Puta, que cirurgia que você faz, hein, doutor? Que legal, que bacana. Nossa, como você é bom nessa área de dermato que eu não suporto, graças a Deus que você... É para isso que a gente criou a fala. Se você prestar atenção, tanto a fala não é para essa questão de ficar mostrando perigo aqui e ali, que quando a gente conversa com outras pessoas, a gente desenvolve um tipo de linguagem que é uma linguagem muito mais amorosa. Pensa em você na fila do banco ou com outra pessoa que gosta de falar e começa a puxar a conversa na fila do banco. Você fala do tempo, você fala do tamanho da fila, você fala de amenidades. Esse tipo de fala é para aproximar outro semelhante a você, porque a gente tem necessidade de construir vínculos, de construir relação. Então a nossa linguagem falada foi desenvolvida para aproximar as pessoas. O ponto é que a gente usa essa linguagem falada muitas vezes para amaldiçoar o nosso coleguinha de profissão, ou para ouvir fofoca, ou para fazer fofoca. Pensa se você não faz isso. Todos nós fazemos isso, infelizmente. E por que é importante a gente falar isso numa conversa dessa? Para trazer a consciência da quantidade de vezes que você faz isso e que não leva a lugar nenhum, só leva a questão de você começar a criar um ranço de alguém que você não conhece porque você ouviu falar mal, ou fazer uma outra pessoa, um outro colega criar um ranço ou criar um julgamento crítico muitas vezes equivocado pela sua língua articulada que levou a falar besteira do seu colega, a falar muitas vezes mentira do seu colega. E aí é um julgamento crítico, mas um julgamento honesto e sincero consigo mesmo. A trazer a consciência da quantidade de vezes que você abriu a boca para falar mal de alguém que talvez nem conhecia, alguém que você não conhecesse tão bem, ou para alguém que não conhecesse essa terceira pessoa. Ou seja, para que serve isso? Para niente, para nada, só para criar amargura entre a nossa classe. E a questão é que a gente julga, os julgamentos que a gente faz é a partir das nossas crenças, do nosso modelo de mundo. A gente julga a partir daquilo que a gente considera normal. Eu julgo a partir daquilo que eu recebi, que portanto faz parte da minha base de dados, que se transformou em crença, e que alguém que faz alguma coisa diferente disso, portanto está fora do meu modelo de mundo. Só que eu me esqueço que essa outra pessoa foi criada por outros pais, numa outra cidade, talvez num outro bairro,
com outras crenças, estudou de outras formas, estudou com outros professores, teve uma outra escola de vida profissional, inclusive se formou numa outra faculdade, aprendeu de outra forma e ainda assim, se ele não faz do jeito que eu considero normal, então o que ele faz não presta e daí eu faço o meu julgamento e a partir do meu julgamento eu abro a minha boca para falar mal de algum colega ou de algum outro colega. E o interessante é o seguinte, a gente sempre gosta de mencionar que fulano é antiético, que Beltrano é antiético, porque fala mal dos outros, porque falou mal de mim, porque fez isso, fez aquilo, mas a gente nunca tem coragem de levantar a mão e falar, às vezes eu também faço isso. Às vezes, infelizmente, aquele canalha que vive dentro de mim, porque todos nós temos um canalha que mora dentro da gente e que fica suscitando coisas que não levam a nada e a lugar nenhum e a gente acaba falando mal de outra pessoa e fornecendo um julgamento para alguém que não conhece, formar a opinião dessa pessoa com relação a alguém que eu conheço, sim ou não. Admita, você não precisa admitir publicamente, mas infelizmente a gente faz isso. E daí a gente se reúne para dizer que a classe de profissionais veterinários não é uma classe unida. Que a classe de profissionais veterinários é uma classe antiética, porque um fala mal do outro sem conhecer o trabalho do outro. O ponto é, eu não tenho controle sobre o que o outro fala, mas eu tenho controle sobre o que eu falo. E eu tenho que me lembrar que eu julgo a partir do que eu conheço de modelo de mundo. Eu sempre brinco que tendo conhecimento dessa questão, que é muito importante para poder melhorar como pessoa, eu acabo até usando isso de forma a meu favor. Por exemplo, a minha filha Elisa, de 4 anos e meio, 5 anos, que é o meu propósito de vida, eu digo para ela que filha, eu te amo, você é linda, eu te amo, você é linda, eu te amo, você é linda, 400 vezes por dia. Porque se alguma vez ela quiser começar a namorar entre os 30 e 35 anos, mais ou menos, se o namoradinho dela não disser, Elisa, você é linda, Elisa, eu te amo, o que essa pessoa vai ser para ela? Vai ser fria, calculista. E aí ela vai choramingar para mim e eu vou dizer, filha, pode voltar pro papai, o papai te acolhe, etc. Então, usando disso, por que eu faço isso? Porque a gente sabe que a gente julga a partir das nossas crenças, a partir do nosso modelo de mundo. E é dessa forma que a gente faz. Se eu fui criado escutando, eu te amo, filho, você é bonito, você é competente, você é isso, você é aquilo, e começo a me relacionar com alguém que não é tão carinhoso assim, essa pessoa vai ser o quê? Fria, calculista. Por outro lado, o que eu vou ser para essa pessoa? Pegajoso, melado e etc. Então a gente cria rótulos a partir do nosso próprio julgamento e ter isso conscientemente ajuda a entender que eu preciso parar de fazer isso se eu quiser uma classe de médicos veterinários mais unida. E vou te dizer mais, uma coisa muito interessante, a gente se apega ao nosso modelo de mundo, a gente se apega porque a gente tem familiaridade com aquilo que a gente cresceu escutando, cresceu estudando. Então, do ponto de vista profissional, se você parar para pensar, as decisões que você toma profissionalmente, você também se apega a elas. Por que eu digo isso? Porque toda tomada de decisão, aliás, tem um vídeo meu no YouTube falando de tomada de decisão especificamente. Se você não assistiu, vai lá e assiste, porque é um vídeo bem legal, ajuda você a formar a sua opinião diagnóstica, inclusive, como você embasa as suas questões para fechar o seu diagnóstico e prescrever o seu tratamento. A gente também cria apego emocional, porque toda tomada de decisão ela tem um fundamento emocional muito importante. Então eu sempre cito na minha área, por exemplo, de cardiologia, se você pegar a dose de furosemida na literatura, é uma dose que varia de 1 mg por quilo a 8 mg por quilo. Presta atenção, dose de furosemida para edema pulmonar, você pega autor que fala de 1 a 8 mg por quilo. CID, BID, TID ou KID, pensa no espectro imenso que tem. Aí você começa a perguntar para os colegas que fazem cardio ou que atendem cardiologia, edema pulmonar, emergência de uma forma mais frequente. Doutor, que dose você usa mais ou menos quando chega um paciente para você com edema pulmonar? Eu uso 4 mg por quilo. Por quê? A dose é de 1 a 8 que a literatura fala, mas a pessoa se apega naquele. Tem uns que falam assim, não, eu já começo com 6. Por quê? Pense você na dose de antibiótico que você usa para tratar um processo infeccioso, qualquer antibiótico que seja, se você não tem esse costume de fazer sempre da mesma forma, sempre na mesma dose.
E aí você criou apego emocional com isso. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que se outro colega que começou a aparecer perto de você usa uma outra dose, ou tem um outro protocolo, ou usa um outro antibiótico, o que essa pessoa é? Ah, incompetente, nossa, que maluco fazer uma coisa dessa. Puxa vida, ele é louco, ele usa uma dose que vai ferrar o rim, ou ele usa uma dose que não vai adiantar nada no edema pulmonar, e daí eu já começo a descer o cacete. Sabe por que a gente faz isso? Porque são decisões diferentes das decisões que a gente costuma tomar. E isso também tem um embasamento biológico. Por que a gente faz isso? Por conta da maneira que o nosso cérebro lida com ameaças. O nosso cérebro foi programado para lidar com ameaças, ativando o sistema simpático num nível tão alto que ele vai liberar adrenalina e hormônios de estresse, de cortisol, fazer sua frequência cardíaca subir, pressão arterial subir, vai mudar sua respiração, a pupila dilata. Você sabe todas as questões fisiológicas que acontecem com você quando você se sente ameaçado, com medo. O que teu cérebro faz? Ele evoca duas saídas, luta ou fuga. Você não enxerga mais nada além disso, você enxerga lutar ou fugir. Você faz uma análise rápida, dá para eu encarar o predador? Ele é mais forte do que eu? Ou é melhor eu fugir? Porque eu preciso focar nessas duas opções, então eu não vejo mais nada. Eu já cansei de citar esse estudo que é muito legal. Os indivíduos que evocam emoções negativas antes de entrar na máquina de ressonância magnética funcional para ver qual área do cérebro é ativada, quando eles pedem para o indivíduo evocar emoções negativas antes, diminui a área de irrigação do córtex occipital, que é o córtex que controla a nossa visão. Então, literalmente, a gente enxerga menos coisas. Para quê? Para focar naquelas duas decisões. Ou eu vou correr, ou eu vou enfrentar. O ponto é que, há 70 mil anos, lá nas savanas africanas, onde eu estava conversando até pouco tempo agora com vocês, isso funcionava muito bem, porque as ameaças eram reais, era um predador que aparecia na minha frente, era um leão, um tigre, um urso muito maior, mais veloz, mais forte do que eu, que ia me comer, ia acabar comigo, então eu precisava tomar uma decisão muito rapidamente. Hoje, as ameaças que a gente sofre são ameaças mais virtuais, ameaças relacionadas à minha honra, ameaças relacionadas ao meu ego. Então eu passo a ter medo de alguma coisa quando aparece um outro especialista na minha região fazendo o que eu faço. Como assim? A minha ameaça, ele vai tirar os meus clientes, eu vou atender menos do que ele, eu vou ganhar menos, eu vou perder algumas clínicas para as quais eu presto serviço. E esse tipo de ameaça que me alerta, luta ou fuga, às vezes eu não tenho consciência desse medo, dessa ameaça. Então, para me proteger, o que eu faço? Começa a falar mal. Ah, mas ele errou já aquele laudo, ele fez um monte de absurdo, ele errou o diagnóstico, o exame dele é uma porcaria, não vale a pena, e etc, etc. Aparece uma outra clínica na mesma rua que a minha. Eu começo a me sentir ameaçado. Então, se sentir ameaçado quando outro colega se aproxima de você na mesma especialidade, ou na mesma rua, ou uma clínica muito próxima, com preço menor do que o seu, é normal. É normal. Anormal é você dizer que você não está nem aí porque eu confio em mim. Mentira, claro que você se sente ameaçado. Pode ser uma ameaça, inclusive, de ter menos aplauso, uma ameaça de não ser tão chamado assim. E essa ameaça, muitas vezes, é que ativa o nosso sistema límbico e a gente começa a responder de uma forma inadequada, antiética. Pensa se isso já não aconteceu com você, já aconteceu comigo, nas duas vias, de eu ficar sabendo o que falarem de mim e infelizmente de eu também muitas vezes abrir minha boca para falar mal de alguém. Eu me arrependo muitíssimo, eu tenho consciência disso porque eu quero melhorar como ser humano. Não estou dizendo que seja fácil, mas o ponto é eu entender que quando aparece alguém que pode levar meu cliente, pode levar meu dinheiro, pode diminuir a minha credibilidade, pode diminuir o meu status social de bonzão, de fudidão, eu me sinto ameaçado. E daí, se eu não evoco o córtex pré-frontal esquerdo, que é uma área do cérebro responsável por frear as minhas emoções,
que é o que Deus chama de livre-arbítrio. Aí é que está a questão. É nesse ponto que eu queria chegar. Eu agradeço a você que ficou até esse ponto do vídeo, porque eu trouxe todo um racional teórico, antropológico, psicológico, para você entender que é normal você se sentir ameaçado quando aparece outro colega querendo ou tentando buscar uma fatia do mercado. Você vai perder um pedaço do bolo. Então, se sentir ameaçado com isso é normal. O ponto é, você é um ser humano, é o único animal na face da Terra que tem o que a gente chama de liberdade. O que é liberdade? É poder escolher qual atitude tomar diante de cada fato. Escolher como eu uso a minha língua. Eu acabei de falar, se você não pegou essa parte do vídeo, depois eu peço para você assistir ele inteiro. Antropologicamente, a nossa fala foi desenvolvida para que a gente se aproxime do nosso semelhante, para que a gente troque afago, para que a gente troque coisas boas e não sair falando dos outros para se proteger de uma ameaça que é virtual. Então essa liberdade que eu tenho, esse livre-arbítrio que Deus me deu, é justamente evocar sinapses aqui no córtex pré-frontal esquerdo, sinapses racionais. Puta, eu não preciso falar mal do cara, calma, respira. Não é porque ele está fazendo o exame para o mesmo colega que só pedia para mim que ele é uma má pessoa. Não é porque atendeu o mesmo cliente que eu que ele é uma má pessoa. Ele está querendo buscar a fatia de mercado dele. Ah, mas ele também fala de mim, o problema é dele. Se você começa a falar também com a justificativa de que é porque o outro fala de você, então você perdeu a sua liberdade, você perdeu o seu livre-arbítrio, você fez igualzinho a ele, você se rebaixou. Desculpa falar dessa forma, eu já agi dessa forma também, me arrependo amargamente. Hoje eu consigo repensar, mas para eu conseguir repensar, eu tenho que entender a base desse processo. Quais são, do que eu mais gosto? Do que eu mais gosto? Eu gosto de cuidar do animal, eu gosto do aplauso, eu gosto de ser reconhecido como profissional, ok? Eu gosto de ser aplaudido, eu gosto de ser... Do que você mais gosta? Chegou algum outro colega perto de você, o que tipo de ameaça ele representa? O que ele pode tirar de você? Esse tipo de coisa que ele pode tirar de você, desta forma, do ponto de vista virtual e não real, me coloca num estado de consciência para eu poder entender qual é realmente o meu medo. Do que eu tenho medo? De perder esse cliente? Eu tenho medo de não ser mais considerado o melhor daquela área que eu atuo? Eu tenho medo que aquele cliente que me amava tanto e falava bem de todo mundo, agora vai amar o outro e falar bem do outro? E daí? Esse é o ponto, é trazer tudo isso à consciência. É a mesma coisa da pessoa ciumenta. A pessoa ciumenta é insegura. Então o que eu estou falando para vocês, trocando em miúdos, do profissional que está sempre abrindo a boca para falar mal de outro colega, da conduta do outro colega, do que o outro colega fez de errado, isso é insegurança pura e simples. E eu tenho diversos exemplos para citar para vocês. Por que a pessoa faz isso? Porque ela está se sentindo ameaçada de alguma forma. E se ela está se sentindo ameaçada de alguma forma, ela não tem consciência de como o cérebro dela funciona. À medida que ela se sente ameaçada, sistema luta ou fuga, eu preciso falar mal dele para que outras pessoas deixem de acreditar no que ele faz, porque daí sim vão voltar a acreditar em mim. Olha que insano que é uma coisa dessa. E aí a gente entra pelo campo da ética. A ética tem a raiz na empatia. Então, antes de eu abrir a boca para falar do laudo de um outro colega, antes de eu abrir a boca para falar mal da conduta de um outro colega, para tentar acabar com a reputação de outro colega, empatia é entender o seguinte: cara, que dia será que essa pessoa teve? Será que essa pessoa está passando por problemas? Por que será que ela faz dessa forma? Por que ela errou nesse diagnóstico, nesse exame, nessa conduta? Como é que ela se sente a partir desse erro dela? Como eu me sentiria? A gente sabe como clínico, como cirurgião, que embora nem todo mundo opere, as cirurgias mais simples a gente acaba todos fazendo. Uma castração, enfim, tirar um nódulo e etc. Você sabe
que no dia que você está bem, disposto, com emoções positivas, tudo dá certo. A anestesia pega direitinho, o fio não rompe, fica tudo lindo e maravilhoso. A hora que estuba o animal acorda. E você também sabe que no dia que você não está bem emocionalmente, porque você está com um problema, está se separando da sua mulher, do seu marido, brigou com o namorado, sua mãe está doente, seu filho está doente, qualquer outro problema emocional, você sabe que as coisas começam a dar errado, inclusive profissionalmente. O fio arrebenta, a analgesia não pega, o mesmo animal que você já limpou essa boca para fazer profilaxia periodontal várias vezes funcionou, hoje não está funcionando. Você sabe que isso é assim, ou não? Então, quando você pega um erro de um outro colega, que dia será que ele estava tendo? Será que ele está passando por problema emocional? E se fosse eu no lugar dele, como eu gostaria? E se ele pegasse um erro meu, ou eu não erro nunca? Ou eu sou o bonzão que não erro nunca? E se ele pegasse esse erro meu, como eu gostaria que ele agisse comigo? Que ele conseguisse contornar a situação com o colega? Eu não estou falando de coisas erradas de mau caratismo, não é isso que eu estou me referindo. Estou me referindo a erros comuns que todos nós cometemos. Se ele pegasse um erro meu, eu ia gostar que ele ficasse instigando o cliente, que absurdo, que erro que ele fez, como é que ele teve coragem de fazer isso, ia matar seu animal, e coisas que eu já vi acontecendo no dia a dia. Ou eu ia gostar que ele falasse, não, isso acontece, vamos daqui para frente, vamos ver como ele responde agora, vou tentar uma outra abordagem terapêutica. E a partir daí, quando você começa a praticar a empatia, você então se torna um ser humano melhor, você se torna um profissional melhor. Pode ser que ninguém fique sabendo que você fez isso, mas Deus sabe, a sua consciência sabe. E é em nome disso que eu estou falando aqui. Para a gente tentar melhorar a nossa classe, não adianta ficar apontando o erro para o outro que fala mal, para o outro que é antiético, para o outro que é isso, para o outro que é aquilo. Eu tenho que primeiro olhar para o meu próprio umbigo, para poder entender as coisas que eu faço errado, para poder entender quais são os meus medos, do que eu tenho medo que outros colegas possam tirar de mim. E essa costuma ser uma ameaça mais virtual do que real. Então, entendendo fundamentalmente a questão antropológica, a questão biológica, fisiológica do funcionamento do cérebro, fica mais fácil de eu trazer à consciência a minha forma de pensar e, portanto, mudar a minha conduta com outro colega a partir de um erro que eu pegue dele, a partir de uma discordância que eu pegue de um tratamento dele. Tem um estudo muito legal que eu gosto de citar sempre em palestra. Esse estudo foi realizado quando duas pessoas concordam e foi feito eletroencefalograma, portanto, atividade elétrica dos dois cérebros de duas pessoas que concordam. Esses cérebros se tornam praticamente um só do ponto de vista elétrico, ou seja, eles são inseparáveis. Então, o traçado eletroencefalográfico de um cérebro com o outro é praticamente idêntico, mas isso só acontece na concordância. Quando as pessoas discordam, é aí que forma o conflito, que, aliás, assunto que eu falei no vídeo da segunda-feira, que também está lá no YouTube. Então, entender tudo isso, que o outro toma as decisões terapêuticas a partir do que ele aprendeu, a partir do que ele está acostumado, assim como você também toma as suas decisões terapêuticas a partir do que você está acostumado, porque as decisões envolvem um complexo emocional muito grande. Então, eu me apego, inclusive, no tipo de droga que eu vou usar, de fármaco, na dose, no tipo de abordagem. O que eu faço primeiro é claro, tem que seguir protocolo? Tem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente parar para pensar na nossa classe profissional, para a gente melhorar, não só como profissional, mas como ser humano. Melhorando como ser humano, a gente faz do nosso dia a dia uma vida melhor. Que tipo de profissional você quer ser? Como é que você quer ser reconhecido? Essa briga de ego, de medo de perder espaço para um colega ou para o outro que faz a mesma atividade que você, a mesma especialidade, ou que atende o mesmo cliente que você. Daqui 10 anos, do que vai valer? Daqui 20 anos, do que vai valer? Quando você estiver na sua hora derradeira, na hora da morte, do que vai valer? Ter tido mais razão do que o seu coleguinha da esquina no diagnóstico que você
fez, no tratamento que você fez. Do que vai valer. A tudo isso que eu mencionei, a gente chama de soft skills. É o que os gurus do RH têm postulado muito. Então eles têm feito uma diferenciação entre hard skills e soft skills. Hard skills são as suas competências técnicas. É a sua competência de realizar um exame dentro da sua especialidade, uma cirurgia, é a sua competência de fazer um procedimento, é a sua competência de entender os diagnósticos, de entender um protocolo, esse tipo de coisa, tudo é hard skills. Soft skills são as suas habilidades pessoais ou interpessoais, de conviver com outros seres humanos, de se relacionar, de entender as dificuldades dos outros, de se tornar empático, de saber a hora de abaixar a orelha, de ficar quieto, de saber a hora de se impor, de saber como se valorizar diante do seu cliente. Tudo isso é soft skills. Então o que eu mencionei hoje foi especificamente relacionado a uma ou outra soft skills, que é um vídeo que eu vou gravar posteriormente explicando exatamente tudo isso. Sabe por que isso é importante? Porque não adianta a gente ser um profissional altamente qualificado do ponto de vista técnico. Cara, eu sou o melhor palestrante da minha área, eu sou o melhor cardiologista da minha área, o melhor cirurgião da minha área, mas eu não sei conviver com outras pessoas. Eu falo mal dos outros, eu tento acabar com a reputação dos outros gratuitamente, eu tento acabar com os meus coleguinhas, eu não sei lidar com uma crítica, eu fico com medo de crítica simplesmente porque eu não tenho consciência de que tudo isso é a forma que o meu cérebro trabalha. Então o que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, que eu considero um assunto extremamente importante dentro da nossa classe profissional. Se você gostou, divulga. Esse vídeo vai para os stories agora no Instagram, fica lá nos meus stories, você tem que clicar em ao vivo para ver o vídeo, daí tem uma setinha, um aviãozinho que se você clicar, você escolhe para quem você quer mandar, manda para as pessoas, manda para quem você acha que precisa ouvir isso, porque a gente precisa divulgar, precisa ter coragem de conversar sobre isso dentro da nossa classe, para a gente tornar a nossa classe de profissionais uma classe melhor, mais unida, onde a gente pare de ficar reclamando que é todo mundo FDP, que é todo mundo mau caráter, que é todo mundo antiético, que é todo mundo isso, que é todo mundo aquilo, porque se eu acredito que é todo mundo antiético dentro da minha classe profissional, eu não consigo me relacionar com ninguém. A gente precisa melhorar tudo isso, porque juntos a gente vai mais longe. Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Eu agradeço imensamente, estou muito feliz, vários participantes terem ficado até o final dessa live. Na sequência, a gente vai mandar esse vídeo para o YouTube também, no meu canal, Calezo Rosa. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, clica no sininho para ser avisado de quando a gente posta os vídeos novos. São sempre vídeos relacionados à nossa melhora como indivíduos e como classe dentro da veterinária, porque isso é muito, muito importante para a gente.